Acontece que Tomé, que era chamado de o gêmeo, não estava ali com eles quando Jesus chegou. Então os discípulos disseram a ele: Nós vimos o Senhor. Tomé então respondeu: Se eu não vir as marcas em suas mãos e não tocar ali com os meus dedos, se eu não colocar as mãos ao lado dele, eu não vou crer. Então, uma semana depois, os discípulos estavam reunidos novamente e Tomé estava com eles quando Jesus chegou. Jesus então olhou para Tomé e disse: Venha, coloque os seus dedos em minhas marcas. Venha, coloque as suas mãos e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Hoje Jesus quer falar com você. Ele quer falar sobre cicatrizes. Você tem alguma cicatriz? Eu tenho. Eu tenho cicatrizes de infância. Eu tenho a mais recente de todas, é uma aqui no meu dedinho, ó, em que eu fiz quando eu tive um corte. Eu tenho cicatriz de cesariana dos meus 2 filhos. Talvez eu consiga pensar em outras cicatrizes. Você consiga pensar em alguma? Pelo menos uma você tem, certeza absoluta. Arrisco sem dúvidas. Sabia que o seu umbigo é considerado pela medicina uma cicatriz? Cicatriz umbilical, porque é, na verdade, oriunda do lugar onde foi cortado o cordão umbilical, por onde você se alimentava quando você estava no ventre da sua mãe. Se eu falasse para vocês a respeito dessa cicatriz aqui, que eu acabei de falar, que é a mais recente, eu conseguiria contar para vocês onde eu fiz, onde eu estava, quem estava comigo, o que eu senti, como foi o fato em si. Da mesma forma, as cicatrizes da minha cesariana, eu consigo te dizer quem foi o médico que fez, quais são os presentes que vieram dela, Gabriela e Mateus, Bibi e Teteu, e outros detalhes mais que vocês possam querer saber. Sabe por quê? Porque cicatrizes, elas contam histórias. A gente consegue dar os detalhes dessas histórias. A sua cicatriz umbilical, por exemplo, com certeza não sabe contar detalhes dela. Mas a sua mãe ou quem te criou provavelmente consiga contar alguma coisa a respeito disso. Onde eu quero chegar falando sobre isso? Como cicatrizes contam histórias, elas podem contar histórias felizes, como a minha cesariana, por exemplo. Elas podem contar histórias que não te afetam em nada, como esse meu corte. Eu não conto essa história com pesar, com tristeza, mas também não conto com alegria. Um fato, um acidente que aconteceu. Mas existem cicatrizes que contam histórias dolorosas, porque, de alguma forma, elas também criaram uma cicatriz na sua alma. E, na verdade, cicatrizes na alma não necessariamente têm uma marca física, visível. Tem pessoas que têm cicatrizes que, às vezes, até pessoas íntimas à sua volta não sabem que elas têm. Cicatrizes essas causadas pelo abandono, pela rejeição, pela traição, pelo desprezo, por uma perda insuperável, pelo abuso. Existem inúmeras situações que podem causar cicatrizes. Hoje Jesus quer falar com você a partir da experiência dele. Nessa passagem, ele conta e ele traz a situação de um momento em que ele apresenta as suas cicatrizes, suas marcas causadas pelo abandono, pela traição, pela perda insuperável, pelo abuso, pela rejeição, pela humilhação. E ele traz essas marcas escolhendo trazê-las. Você já parou para pensar que Jesus, sendo Deus, tendo vencido a morte e ressuscitado, ele seria capaz, inclusive, como ele renova todas as coisas, ele poderia, inclusive, apagar essas marcas, vir com um corpo completamente perfeito,
mas Ele escolheu deixá-las. Ele escolheu deixar essas marcas por nós, por mim, por você. Por quê? Porque essas marcas contam uma história de amor. Essas marcas contam uma história de salvação. E Ele quer sim ter essa memória. E Ele quer sim que nós tenhamos essa memória. Mas como é que Jesus consegue olhar para essas marcas com paz, com vida e com memórias boas do que Ele fez por nós? Porque mesmo Ele tendo passado tantos traumas, tantas coisas ruins, naqueles momentos mais tenebrosos que antecederam e que foram causadores dessas marcas, Ele conseguiu fazer algo essencial. Ele encontrou o que eu chamei de duplo P. Ele encontrou a possibilidade de perdoar e de encontrar propósito. O convite dele é para você, para que você consiga perdoar e encontrar propósito em suas marcas. Mas aí você pode estar se perguntando, mas como que eu vou fazer isso se eu ainda sinto dor? Que na verdade, se você ainda sente dor, é porque não virou cicatriz. Você já parou para pensar que cicatriz não dói? O que dói é a ferida. Portanto, se ainda dói, não virou cicatriz. E se não virou cicatriz, duas coisas você tem que pensar. Ou o tempo ainda não foi o suficiente para a cicatrização e isso então você precisa deixar ali a ferida aberta mesmo e esperar que Jesus continue cuidando de você até que ela vire uma cicatriz. Ou então, na grande maioria dos casos, sua ferida continua aberta porque você continua cutucando, mexendo nela, sempre. Como que a gente cutuca uma ferida na alma? Existem algumas coisas que nos fazem fazer isso. Primeira delas, você fica acionando gatilhos emocionais que te levam no âmago daquela ferida e faz com que ela doa novamente. Por exemplo, uma música que te lembra alguém que te magoou, que te feriu, e aí, às vezes você põe essa música só realmente para ficar lembrando. Logicamente isso vai doer. Se você está precisando que ela vire uma cicatriz, talvez seja um momento de você evitar gatilhos que mexam nessa ferida. Outra coisa, talvez você não tenha seguido em frente. A sua vida parou no momento daquele ferimento, então você deixou ela completamente aberta. Você precisa seguir a sua vida. Talvez você tenha levantado muralhas. Você até seguiu a sua vida, mas você não conseguiu permitir que mais ninguém chegasse perto de você. Você precisa levar a sua vida de amor. Continuar amando e sendo amado. Porque o erro não está em confiar. O erro não está em acreditar, em amar. Insista nisso sim, não desista. Se você ainda está com a ferida aberta, talvez você esteja colocando-se numa situação de autocomiseração, tendo pena de si mesmo. E aí fica chorando sobre aquela ferida. Tem momentos em que a gente está ferido que a gente precisa ser forte, sabe? Decidido. E eu choro até aqui, agora eu vou seguir. Jesus pode te ajudar nisso. E por fim, não coloque a sua ferida num santuário. Às vezes enterrar é dolorido, mas necessário. O convite de Jesus hoje é para você, para que você consiga fazer a sua ferida virar uma cicatriz. E a partir dessa cicatriz, você conseguir liberar perdão e encontrar propósito. E pode ter certeza, o principal propósito é que você, com essa sua cicatriz, você vai criar em você um mapa do que você viveu. E a partir do mapa do que você viveu, você é capaz de ajudar outras pessoas que também vivem situações semelhantes.
porque cicatrizes, elas não são exclusivas. A ferida que causou a sua cicatriz também causa em outras pessoas. E você é capaz de ajudá-las se você deixar a ferida fechar, se tornando uma cicatriz. Você então feliz, feliz, cada erro que tu cometestes foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Que as suas cicatrizes possam ajudar outras pessoas. E que quando você encontrar com Jesus, que em breve Ele está voltando, você possa ver as cicatrizes dele e mostrar as suas. Que Jesus te abençoe.